Sejam bem-vindos a mais um podcast Empreendedores pelo Reino. E hoje eu estou aqui muito feliz, super me sentindo privilegiada com a Francine, linda, maravilhosa, minha coach. Nós nos conhecemos no curso de coach e eu tive o privilégio de ter essa mulher maravilhosa como minha coach, minha mentora. E eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa, Fran. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui e é um privilégio, o privilégio é meu de fazer meu primeiro podcast com você. Ai, não acredito, meu Deus, é um privilégio mesmo. É até uma surpresa. É verdade, olha que bem, estou startando aí esse período maravilhoso, você já tem o lugar, ela vai falar um pouco depois também, quero que ela fale aqui desse lugar que nós estamos. Mas antes de qualquer coisa, Fran, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Fran, não só como empresária, como empreendedora, mas também como mulher, como mãe. Me conta um pouquinho da Fran. Bom, eu sou a Francine, antes de ser filha amada de Deus, eu sou a obra-prima dele. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida. Sou abençoada demais também. E sou amiga da Ed. Que bom, que privilégio, meu Deus. Fran, então você sabe que a gente está aqui, o objetivo do Empreendedores pelo Reino é a gente levar essa mensagem de que os empreendedores do reino podem ser prósperos, podem ter dinheiro, podem ser ricos. Às vezes tem gente até que não gosta de usar essa palavra, mas eu gosto de falar, a gente pode, sabe por quê? Porque quem vai ser abençoado, né, com o trabalho das nossas mãos, com a prosperidade que a gente gerar, além da nossa família, né? Sim. Então o objetivo é esse. E aí eu preparei algumas perguntas aqui para você. Primeiro, eu gostaria de saber, como é que você enxerga o papel da mulher empreendedora sendo empresária, né, nesse mundo secular, digamos assim, e também empreendendo pelo reino? O que eu percebo das mulheres empreendedoras? A maioria delas empreende por necessidade. O homem, geralmente, ele tem um emprego e depois fala assim, cansei do meu chefe, vou empreender. A mulher não. O marido, às vezes, não consegue prover e aí ela começa a fazer salgados, começa a fazer uma unha. Então, eu vejo que a mulher, ela vem da necessidade de empreender. E nisso, ela vai entre os tropeços da vida, se aprimorando, crescendo. Porém, a mulher é o complemento, né? Ela é auxiliadora do homem, né? Então, eu vejo a mulher empreendedora como uma mente, como se fosse uma lente multifocal que consegue olhar várias direções que o homem muitas vezes não consegue. É verdade, é verdade. E eu acho que nós, como empreendedoras e mulheres, é um pouco diferente. A gente não consegue dar aquele gás que o homem consegue, dependendo do momento que a gente está. Principalmente para quem é mãe, né? Porque, assim, a prioridade da mulher é a família, são os filhos. Perfeito. E o homem, eu acho que é a provisão. Então, se ele tem uma mulher que auxilia nele nessa questão dos filhos, ele vai fundo, ele empreende, ele não tem hora, não tem dia. E a mulher não, ela pode até fazer isso, porém ela faz da casa dela, ela acorda mais cedo para deixar o almoço pronto, o lanche das crianças pronto, a roupa lavada, para depois poder empreender, poder batalhar no mundo afora, né? Porque a nossa mentalidade tem que ter essa priorização, igual você falou, a nossa prioridade é a nossa família, são os nossos filhos, né? Então, se a gente não der essa base para o nosso marido, ele não consegue empreender. Se a gente está sempre na rua, se a gente está sempre empreendendo mais do que ele, né? E eu posso contar que no meu primeiro casamento eu fui um pouco assim, uma mulher que trabalhava muito, que viajava, que tinha uma carreira, e meu ex-marido, né, naquela época, acabou que ele teve que, como empresário, ele era empresário, ele teve que segurar um pouco as pontas como pai. A gente tinha ajuda, tinha uma rede de apoio muito grande no Brasil que nos possibilitava os dois trabalharem. Mas hoje eu olho para essa situação com mais maturidade e vejo que eu poderia ter pisado um pouco no freio, sabe? Sim. Como mulher, assim. Sim. Não precisava, sabe? Dessa gana, dessa coisa de querer. Então, não sei se você já sentiu isso, assim. Você já teve algum momento da sua vida que você quis empreender e arregaçar as mangas e meio que despriorizou o que era a prioridade de Deus para sua vida? Sim, teve uma época que eu administrei uma clínica de saúde, era um mini hospital.
E eu entrava às 6 da manhã e saía meia-noite. E eu tinha a Maria Cecília, mais velha, né? Ela tinha na idade de 5, 6 anos. Então eu deixava na casa de uma amiga, porque eu tinha uma rede de apoio, Sim. e aí eu buscava na casa da amiga. Então eu só via minha filha dormindo. E final de semana, sábado também trabalhava, e o Ramiro também trabalhava sempre. O Ramiro sempre trabalhou muito. Aí até que um dia eu falei, não, chega, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu tava numa reunião, a minha filha se machucou, eu fui lá, peguei ela, como eu trabalhava num centro de saúde, fiz o raio-x e levei ela comigo para reunião e para apresentar para os médicos o raio-x dela. Aí eles falaram assim, pega tua filha e vai para casa, né? E aí eu peguei e falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu vou deixar de legado para minha filha? Que o trabalho é mais importante que ela. E não é isso, sabe? O que eu priorizo... que bom que foi antes, né? Sim. Ela tinha essa idade quando você parou? Ela tinha 5, 6 anos. E eu me culpava, eu acho que a mulher se culpa muito. Eu me culpava muito porque minha filha era sempre a última a ser buscada na escola. Ai. Então ela ficava sempre sozinha com as tias, né? E aí depois num dia que eu fiz o método CIS e tal... E foi ela, aquela pessoa que tem uma ferramenta no método CIS que você tem que pedir perdão para uma pessoa. E quem me veio na mente foi ela. E eu cheguei e falei para ela, ano passado, né? Falei, filha, me perdoa, porque a mãe deixou você, a última. Ela falou assim, mãe, eu adorava. Era o horário que eu ficava brincando com as tias, só com eu e as tias. Não acredito, então, a bem mulher, resolvida essa menina. A mulher se culpa muito. Sim. E às vezes nem é tanto assim, né? Eu não sei se o homem se culpa tanto, mas eu vejo que as mães se culpam muito por não buscar na escola, por deixar filho doente em casa com babá e tal. Por não cumprir o papel de mãe, né? Sim. A gente sente essa obrigação, né, de estar fazendo esse papel. Então, assim, eu não sei se você sente isso, mas eu acredito que muitas mulheres, como empreendedoras ou com outras profissões também, têm até medo de prosperar um pouco. Não sei, sabe? Às vezes eu passei por isso já. De tipo assim, não, eu não posso ganhar mais do que o meu marido, eu não posso, sabe? Eu me podava um pouco. E depois eu percebi que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Que se Deus quer te abençoar e você ainda continua tendo as suas prioridades, né? Priorizando Deus antes de tudo, depois sua família e tudo. Deus, ele pode te prosperar, né? Sim. Então, eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Eu acho que tudo é motivação. Qual que é a motivação que te levava para isso? A nossa geração foi criada para ser mulheres fortes e independentes. Então, para não depender do marido, né? E eu sofri muito quando eu parei de trabalhar fora e fui trabalhar com meu marido, porque eu virei dependente dele. Então, era uma guerra muito, muito grande na minha cabeça. Como assim? E o Ramiro, ele nunca me negou nada, nunca, pelo contrário, ele sempre me incentivou. Vai no salão, vai se arrumar, vai comprar roupa e não sei o quê. Só que eu sentia dentro, falava assim, eu não posso porque eu não tô trabalhando, eu não tô provisionando, né? E ao contrário, eu sempre trabalhei com ele. Se ele não tivesse sempre o apoiou, né? E se eu não tivesse ali, ele teria que contratar outra pessoa, né? Exatamente. Então, era muito da mente, assim. E foi muita terapia, muito processo de coach, muito pensar, até eu falar, não, eu mereço e eu posso. E que eu e ele é o mesmo bolso, é uma só carne, né? É verdade, esse pensamento acho que é maravilhoso, libertador, né? Maravilhoso. Bom, então, você tocou num ponto aí que eu queria te perguntar, como é que é trabalhar com o marido? Como é que é trabalhar do lado dele, sobre a liderança dele? Então, é uma maturidade muito grande que eu fui adquirir há pouco tempo atrás, porque nós discutíamos e é normal, nós somos completamente diferentes os dois, né? E até entender que cada um não precisa puxar para um lado, pelo contrário, a gente se completa. Quando você descobre isso, que você é o que falta no teu companheiro, isso é libertador. Nós somos um time, né? Sim, e que a gente não está competindo. Então, aí fica tudo mais fácil. E que, às vezes, ele falava uma coisinha pequena, eu já levava como uma crítica, sabe? Falava, eu não faço nada certo, eu não faço nada direito. E ficava remoendo aquilo. Hoje em dia, não. A gente discute, a gente tem opiniões divergentes, só que chega e fala assim, tá bom, o que é melhor pros dois? Então, o melhor para a empresa é isso, o melhor para nossa família é isso. Então, abaixa a bola e segue em frente, né? Perfeito. E tem essa separação.
E A não maturidade é algo maravilhoso. né? É uma coisa assim, eu vejo pessoas falando assim, quando a gente chega em casa não fala de serviço. Não tem como não falar de serviço. Não tem. Porque eu tenho uma agenda, o Ramiro tem outra, e a agenda do Ramiro é muito tumultuada. Uhum. Então o único momento que eu pego ele sozinho é em casa. Às vezes depois da oração eu falo, amor, preciso falar contigo uma coisa. Preciso resolver umas coisas Preciso aqui. resolver um assunto. Então, esse negócio, eu acho que a gente vai chegar nesse nível. Chegou em casa, não fala mais de trabalho, mas ainda não estamos. Isso é interessante de pensar mesmo, realmente. Com o meu ex-marido eu tive uma empresa e realmente era assim, chegava em casa e foi difícil, porque a gente chegava em casa e queria falar sobre as coisas que não tinha conseguido resolver durante o dia, ou seja, você estava trabalhando também, né? Sim. E isso é ruim, porque aí, querendo ou não, a família, de novo, né? Os filhos estão lá na TV, então assim, hoje eu já olho com outro olhar, eu já tento, a gente pelo menos tenta. O que é importante, sim, vai lá, resolve, mas tenta sempre falar, não, peraí, é a hora de ficar com os meus filhos, agora eu vou priorizar um tempo de qualidade com eles, né? Mas é um malabarismo que a gente faz, né? Jesus! É para alcançar a tal da plenitude, né? Senhor, que plenitude é essa? E como gestora financeira, então, Fran, o que você acha que impede as pessoas de viverem essa expansão relacionada à vida financeira nos negócios do reino de Deus? Como cristã, eu acho que o problema da mente cristã é que ela acha que o dinheiro é mal, que a prosperidade é mal. Porém, em Deus, todos os reis foram bem-sucedidos financeiramente. Salomão era riquíssimo. O que Deus sempre fala é que qual que é o teu Deus? Você não pode deixar o dinheiro e o poder subir a tua cabeça. Você virar arrogante. Eu acho que esse é o mal, sabe? É a ganância. A que preço que eu vou ter a prosperidade? E quando você fala, gente, Deus é dono do ouro e da prata, Ele é o meu pai. Eu li esses dias, assim, num livro que é para ler a Bíblia como se fosse um testamento. Então, Ele criou tudo para os filhos dele. Ele não criou para o mundo. E a partir do momento que você fala assim, não, é meu por direito, é só ir lá pegar. A tua visão abre, ela amplia e você fala assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás, porém, sempre, é tudo para a honra e glória do Senhor. Exatamente. Depois da oração, de falar, eu declaro todas as manhãs que hoje eu vou assinar muitos contratos, que vai entrar muito dinheiro na conta, mas Deus, se não for os seus planos, eu não quero nada disso. É verdade. Esse coração, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Thiago Brunet, eu gosto muito de ouvir as pregações dele, as falas dele, e ele estava falando exatamente sobre isso, né? Que ele, como empresário, hoje ele lida com muito dinheiro, mas o coração dele não tá naquilo. Então, ele disse que fez um negócio esses dias de milhões, e aí, tipo, no dia que ele ganhou o dinheiro, entrou o dinheiro na conta, no mesmo dia, ele teve que investir numa coisa que não estava combinado, tipo, era um negócio, era como se fosse um serviço de voluntariado, que não entrou o dinheiro que deveria entrar, e Deus tocou no coração dele, você vai pegar aquele dinheiro que você ganhou e vai colocar nesse negócio. E ele falou, mas Deus, tipo, eu acabei de ganhar, né, o dinheiro, e aí ele falou, amém, mas o Senhor me deu, o Senhor vai me dar de novo, né, e ter esse coração de, ok, passou dessa mão, veio para essa mão, mas amém, vai voltar. É o que eu acho que muitos cristãos não prosperam porque Deus sabe que o dia que der dinheiro na mão dessas pessoas, eles vão abandonar Deus. É verdade. Não sei se você já leu aquele livro, Eu Amo, do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E tem um exemplo que ele dá lá que eu acho maravilhoso, que é do videogame, que ele deu o videogame pro filho dele. Cara, aquela analogia nunca saiu da minha cabeça. Porque eu fiquei pensando nisso. O Senhor, Ele quer o nosso coração, né? Será que Ele nos vai dar uma coisa que é lícita para nós, né? Que é boa para nós, que vai nos trazer desfrute, mas que vai nos tirar do foco? Sim. Como o filho dele com videogame, que nem queria mais saber do pai, só queria saber do videogame. Assim somos nós, né? É a mesma coisa. É assim, nós com Deus. Deus dá um pouquinho do que Ele quer dar pra gente, a gente já sai totalmente do caminho, já se acha bom demais, já não precisa mais dele. Ele fala, meu filho, então vem aqui que eu vou te moer mais um pouquinho. Ou seja, a gente tem direito a tudo. Tem. Mas a gente tem que usar com responsabilidade. E melhorar nosso emocional para conquistar isso, né?
Por isso que a gente foi pro coaching, por isso que a gente foi aprender esses negócios aí. Então, assim, como é que você poderia dar de dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Como você acha que a gente pode viver a prosperidade sem perder a essência, sem perder o foco no propósito do Senhor para nós? Eu acho que uma das primeiras coisas é você ter uma visão clara. Aonde que eu quero chegar? É ter meta. Mas antes de tudo é dobrar o joelho e perguntar para Deus. Deus, eu quero isso é para mim? Muitas vezes Deus não responde, tá? Porque não é a hora, e né? aí? Não, mas às vezes ele já falou com você, você não entendeu, e aí você tá pedindo ali, e uma coisa que, quando eu cheguei em Portugal, ele falou pra mim, levanta e anda. E eu até falei pra você numa sessão de coaching, né, que o Espírito Santo falou ali na hora, eu falei, olha, eu não sei por que eu tô falando, levanta e anda. Aí eu falava assim, tá, mas eu vou pra onde, Deus? Me ajuda, me mostra a direção. Às vezes Deus só quer a tua ação. E tem muita gente, e eu era assim, eu orava, e não agia. Então, eu acho que, assim, o que eu posso dar de dica? Primeiramente, pedir a orientação de Deus, e se Deus não falar, ou se você não entender, porque eu falo para Deus desenha, porque eu não tô conseguindo entender, não. Vai fazendo, começa fazendo, vai fazendo, se não for aquilo ali, ele vai te direcionar pro caminho, mas pelo menos você tá agindo, porque a fé é a ação, né? É perfeito isso que você falou, e o que eu aprendi nos últimos anos é assim, que, pelo menos eu, não sei se você como diretora financeira principalmente, muito metódica, deve ser metódica, assim, com números e tudo, e eu sou muito assim também planejadora e tudo, eu queria saber tudo, eu queria já saber todos os desdobramentos, eu já queria saber o fim, o caminho todo, né? Só que o Senhor falou, não, eu vou falar só o próximo passo. E eu, Senhor, mas eu queria ter é o controle, né? A gente quer controlar tudo. E é uma coisa que Deus me quebra todo dia, assim, a dependência dele. Porque eu gosto do controle, eu sento lá atrás, por quê? Porque eu tenho controle para todos os cursos, eu sempre sento lá atrás. Todas as palestras, porque eu quero ter a visão privilegiada de todo mundo e controlar o que todo mundo tá fazendo. Pode, né? Eu sou desse jeito. E aí eu falo assim, Deus, o que é pra eu fazer e tal, não sei o que, mas eu quero fazer. E muitas vezes não é pra fazer nada. É verdade. Às vezes é só você descansar. É verdade. E essa é a minha maior dificuldade, eu descansar em Deus, sabe? E quando ele fala assim, não é com a tua mão, agora eu vou fazer, eu falo, tá, mas e eu? Eu fico igual barata tonta. E aí, o que eu faço? Eu vou pra lá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra lá. Mas até, eu acho que a dica, né, a gente foi tudo e não foi. Levantar e andar. Fazer, é pedir orientação a Deus, mas agir também, fazer a nossa parte, né? Porque Deus não desenha. Olha, e às vezes ele desenha e eu não entendo também, tá? Porque às vezes tem gente que ele desenha e... Sim, mas às vezes ele pede umas coisas que pra nós são loucura, né? Eu tava lendo essa semana aquela palavra da viúva que foi lá no profeta e... Como é que era o nome do profeta? Eliseu? Acho que era o Eliseu. E ela falou, que o seu servo ficou endividado e morreu, ficou endividado, agora não tem dinheiro, eles estão querendo levar meus 2 filhos e tal. O que o profeta falou? Vai lá, o que você tem? Ou seja, primeira coisa, né? O que você tem? Aí ela falou, eu tenho uma botija de azeite, então pega esse azeite, pega vasilhas emprestadas com seus parentes, com sua família, com seus vizinhos e vai enchendo ela. Ou seja, inicialmente ela poderia ter recebido essa instrução e falado assim... É maluco? Primeiro, eu tenho uma botija de azeite. Será que ele entendeu que eu tinha só um pouquinho de azeite? Segundo, pegar emprestado, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Então, às vezes, Deus ele dá uma instrução, naquela época ele representava Deus, né? Ele era o profeta, deu uma instrução completamente maluca para ela, né? Mas ela decidiu obedecer e o milagre veio. Ou seja, a parte espiritual não tem como a gente fazer. Não. O azeite se multiplicou, isso era a parte espiritual. Mas a parte natural, ela teve que ir lá, ela teve que bater de porta em porta, pegar o azeite, pegar a vasilhinha para encher o azeite. Depois que o azeite multiplicou, ela teve que pegar esse azeite e vender. Ou seja, teve a parte dela, né? Acho que é isso que você está dizendo. O azeite só... Quando acabou as vasilhas, cessou o azeite. Ou seja, se ela tivesse ido buscar mais azeite, mais vasilhas emprestadas, vinha mais Deus, azeite, né?
Eu acho que é isso, a gente tem que fazer. E uma coisa que o Thiago Brunet uma vez falou, Deus nunca vai te dar um projeto que você tenha condições de fazer. É sempre no extraordinário, tanto financeiro, tanto intelectual, em qualquer projeto que ele te der, você vai ter o mínimo do mínimo e você vai falar assim, eu não sou capaz. Mas aí é que vem Deus, aí nós somos os improváveis, né? Totalmente, Fran. E assim, por exemplo, esse podcast, né? Essa mensagem começou a arder no meu coração. O Senhor falou, o que você pode fazer a respeito disso? Eu falei, eu posso fazer podcast. Eu falei, mas Senhor, eu nem tenho um estúdio de podcast. Como é que você pode fazer hoje? Eu falei, Deus, mas, né? Como é que você pode fazer hoje? Eu falei, amém. Eu vou fazer com o que eu tenho. E daqui a pouco eu vou ter estrutura para fazer melhor. Com certeza. Né? Então, na verdade, a gente às vezes retém o que Deus nos deu, né? Ele nos deu uma matéria-prima, ele nos deu dons, talentos. Por que a gente não usa isso, fica com vergonha ou limita, né, o poder de Deus? E daí entra o planejamento, né? O controle. Mas se eu não tenho, como é que eu vou fazer? Mas eu queria fazer perfeito. Exatamente. Bom, agora, gostaria de falar com você sobre o CRI. O que é o CRI? Que impacto que vocês querem gerar com o CRI? Eu sou apaixonada em grupos de networking sempre. Eu acho que chegou num momento que todo mundo já estava meio que cansado de tanto grupo de networking sem propósito, sabe? Então eu comecei a buscar grupos de empresários cristãos. Porque eu falei, é com esse povo que eu quero andar, sabe? É com o pessoal que tem essa mentalidade que eu também penso de propósito de Deus. Eu não quero ter um negócio por ter. Eu não penso mais, eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV. E o tempo todo a gente fala, o negócio é lucro, a gente tem que lucrar, o nosso negócio, ou seja, tudo baseado em números, lucro, mas às vezes a matemática de Deus é um pouquinho diferente. E eu falei, no mundo as pessoas não entendem isso. Então por isso eu quero estar perto de quem entende isso, sabe? Conta um pouquinho do CRI pra gente. O CRI é assim, de novo, o improvável de Deus, né? Porque eu e Ramiro, nós estávamos fazendo planos para ir embora de Portugal. E aí o pastor chamou... Deus. E aí o pastor João chamou o Ramiro e eu e falou, olha, tem um ministério de empreendedores aqui, de cristãos e tal. Vocês aceitam, né, participar? Nós oramos a Deus e Deus não respondeu, tá? Nós levantamos e andamos. E assim, o que é o CRI? Primeiramente, nós somos cristãos. Então, nós precisamos empreender nesse mundo, um mundo que jaz no maligno, de forma cristã, né? Com princípios, as propostas vêm e são sutis. É verdade. É um imposto que não paga aqui, ninguém vai saber, é uma proposta aqui, é uma coisinha ali. E não, isso não é nossos princípios. E é uma forma também de você achar pessoas que queiram crescer junto contigo. Porque muitas vezes você está na igreja, você não conhece as pessoas, você não sabe o que elas fazem. E aí quando você vê, você está indo, nada contra, mas você está indo numa cabeleireira do mundo, você está fazendo obra com pessoas do mundo. Então é uma forma de criar uma base sólida dentro da igreja mesmo, com os irmãos da igreja, comunidade, comunhão e tal, e também o crescimento intelectual. Então, CRI, além das orações, dos momentos de louvor, de adoração da palavra de Deus, nós temos muito sobre conhecimento. A maioria de nós somos imigrantes, né? Então, a contabilidade daqui é totalmente diferente do Brasil. A questão das leis aqui é totalmente diferente. Então, o CRI vem para ajudar nessa forma também. Uma rede de apoio também. Sim, é uma rede de apoio. E o que o CRI quer impactar aqui na Europa, né? É a questão de não só se posicionar dentro da igreja, é se posicionar dentro do mercado financeiro. Entendi. Sabe? Então, é chegar e falar assim, não, eu não posso fazer a proposta para Francine porque ela não vai aceitar. Ali o negócio é certo mesmo, sabe? Entendi. E é isso, os cristãos começar a crescer. Entendi. Benção. Porque política, por exemplo, quanto mais cristãos estiver na política, mais o reino de Deus vai ser divulgado. É verdade. E assim
os cristãos empreendedores. Eu vejo que a minha vocação não é subir no púlpito, não é fazer evangelismo boca a boca, sabe? A minha vocação é financiar a obra. E como que eu vou financiar isso? Só se eu tiver dinheiro. Sim. Eu não posso dar o que eu não tenho, né? Então, vamos abrir igreja? Vamos. Quem que é? Para que você precisa de igreja para abrir igreja? É dinheiro. E quem que tem dinheiro? Empresário. Bom, deveria ser. Né? Nem sempre, né? Nem sempre, mas... Então, eu entendo que a minha vocação hoje é financiar a obra. Que bênção. Tipo uma Lídia. Não, né? Que eu não vá fazer evangelismo, não vá, sabe? Mas dentro subir da no sua púlpito, rede. Mas, e, por exemplo, tô aqui fazendo podcast, né? Jamais imaginei isso, né? Então... Primeira vez. Inédito isso. É uma coisa que eu nunca imaginei. Tá vendo? Ou seja, sua voz expandindo, né? E quantas vezes, né? Esses dias eu fui num evento do CRI que você tava lá na frente. É uma coisa que ano passado eu comecei fazendo os cursos da Febracis e tal, e eu me desafiei. Então, subir no altar, subir num púlpito, subir em qualquer lugar para falar em público, para mim era traumatizante. Era traumatizante. E quando eu subi lá, eu falo, Espírito Santo, usa aí, porque se for da Francine não vai sair muita Você foi ótimo, maravilhoso. Posso dizer que ninguém imaginou isso, Fran. Tava diva, maravilhosa. Você tava lá, Ju? Não. Não. Por dentro eu tava... Tava maravilhosa. E é engraçado que o que eu falei Você foi no workshop das mulheres? Fui. Foi. Uhum. E daí teve uma parte que era pra eu falar no começo. Né? No começo. Eu falei, Espírito Santo, o que eu vou falar aqui, né? Pra esse tanto de mulher, assim. E só, gente, a Juliana, a pastora Lilian, né? Referência e tal. E eu, o que eu vou falar? Aí quando eu vi, assim, eu tava falando sobre o Senhor enxergar. Porque tem muitas mulheres que acham que estão sozinhas. E eu sempre sofri disso, de estar fazendo e de ninguém me enxergar. E aí Deus falou assim, eu te enxergo. E quando eu falei aquilo, eu vi que eu não estava curando as mulheres, eu estava me curando, sabe? É verdade. E é engraçado, depois daquele CRI, eu comecei a não me sentir mais sozinha, sabe? Eu comecei a falar assim, não, Deus tá comigo. Ele tá aqui, assim, Jesus, vambora, vamos. Vamos, que eu tenho o mais poderoso aí comigo, ao meu lado, né? É verdade. Ai, que bênção. Olha, eu gostei muito, assim, quando eu vi nos seus... Acho que eu vi o CRI pelo seu Instagram. E eu comecei a participar das vezes que teve aqui em Lisboa e gostei muito, me apaixonei pelo projeto. Tanto que criei na verdade não é como CRI, mas criei um movimento, né? Lá na nossa igreja, que eu falei assim, gente, os nossos empresários aqui precisam ouvir, né, de princípios, aprender não só esses princípios que a gente está aprendendo, mas também sobre coisas que eles precisam saber, como gerir, como melhorar suas finanças, então eu vou trazer várias pessoas, inclusive na parte financeira, quem sabe eu te convide então para ir lá. Mas então assim, eu quero trazer pessoas que tragam esse conhecimento para a nossa igreja. E no primeiro dia, eles já ficaram assim, uau, que bom, realmente, sabe? Você aprender coisas novas, expandir a sua mentalidade, né? Então, é um projeto maravilhoso. E para encerrar, eu queria te pedir para você trazer uma palavra para a mulher que está nos ouvindo, que tem potencial, mas que às vezes se esconde, que tem medo, que não quer sair de trás aí, às vezes, do marido ou de outras situações, às vezes nem são casadas, mas não se veem, não veem o potencial que tem em si, não se veem talvez merecedoras, né? Que você poderia ajudar elas para elas saírem dessa insegurança e irem para a liderança? O que eu poderia falar para elas é que Deus te deu dons e talentos. E se você não multiplicar, um dia Ele vai cobrar de você. É aquela palavra, né? O que tinha 5, trabalhou e fez mais 5. O que tinha 2, trabalhou e fez mais 2. O que ficou com medo e escondeu o talento, Ele falou, servo infiel. Então, eu não quero chegar lá, e é isso que... por isso que eu subi no CRI, por isso que eu sou líder do CRI, por isso que eu estou aqui,
Eu não quero chegar lá e Deus olhar para mim e falar assim, Francine, eu te capacitei com tanta coisa, o que você fez com isso? Eu escondi, eu fiquei com medo, eu não me senti capaz. É verdade. Vai com medo, vai sem ser capaz. Depois, hoje em dia tem edição de vídeo, aí vai editar os vídeos. A gente corta. Coloca filtro. O problema é vai, minha filha, vai. Só olha pra frente e vai. Que Deus é contigo. Excelente, é isso mesmo, que realmente a gente possa incentivar mulheres. Hoje a gente está falando aqui bastante voltado a mulheres, porque o empreendedorismo cristão e feminino é um pouco diferente ainda, porque eu acredito que nós mulheres entendemos esse propósito de mãe, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Com certeza. E eu amo falar sobre isso, porque eu acredito que eu fui o contrário. Não que eu não fui uma boa mãe, eu acho que eu tinha isso dentro de mim, mas eu acho que eu negociei muito, sabe, durante a minha vida. Depois que eu fiz o CIS, eu pedi perdão para os meus filhos, falei, me perdoa por não estar com vocês o tempo que eu deveria estar. E hoje eu tento ficar o máximo em casa possível que eu posso, trabalhar em casa, perto deles, ver como é que tá. Eles já são adolescentes, meus filhos estão com 17 e 19. Então eu já fico vendo quem tá trazendo para dentro de casa, deixa eu ver o que tá fazendo, tá estudando, tá? Ou seja, hoje eu não preciso estar igual você, que tem filhos pequenos ainda, eu não preciso estar tanto levando na escola, não sei o que, não, eles já fazem tudo sozinhos, já se viram, né? Mas eu sou uma mãe que tô ali presente hoje. E antigamente eu era presente sábado e domingo, porque durante a semana eu vivia viajando, tinha uma vida de praticamente viagem, e eu acho que passou. Graças a Deus, Deus me acordou a tempo, né? Eles ainda não saíram de casa. Mas eu sinto muito, sabe? Por esse tempo de ter... E que bom que você... Por isso que eu te perguntei. Que bom que você, com 5 anos da sua filha, você falou, peraí, não quero essa vida pra mim. E durante muito tempo eu vivi essa vida. E hoje eu falo, não é bom, né? Olhar pros seus filhos e sua filha falar assim, mãe, eu não me importava com o dinheiro. Eu não me importava com aquela casa que a gente morava no Brasil, que tinha piscina, que tinha churrasqueira, que era uma casona que estava sempre cheia de gente. Eu me importava com você e você nunca estava lá. Imagina se eu ouvir isso. Né? Ai, dói demais. Então eu falei pra ela, filha, me perdoa, agora eu estou aqui. Não preciso morar numa casona, eu preciso ter o bom que o Senhor me deu, mas eu quero estar perto de vocês, né? Então acho que é esse equilíbrio, né, de estar cuidando, fazendo o seu papel como mãe, como esposa, e também empreender e trazer para casa algo a mais, né, para a gente poder desfrutar e ainda abençoar o reino, ainda trazer generosidade para outros, né, não só com, eu acredito que não só com dinheiro, mas com seu tempo, né. Por exemplo, nós, né, você fez comigo o processo de coaching, a gente fez esse processo de forma gratuita, ou seja, isso é um plantio da sua parte na minha vida, né? A Fran não cobrou, mas ela não faz mais isso, tá, gente? Isso foi uma condição especial. Assim, são as doidinhas que querem, sabe? Vamos, não estamos fazendo nada, né? Até parece, né? Oh, meu Deus, vou encaixar mais uma coisa aqui no meio. Então, assim, Fran, a gente obedece, né? Muito obrigada. Obrigada pelo seu coração. Primeiro, de ser minha coach maravilhosa. Segundo, de estar aqui. É uma honra. De ter sido o primeiro podcast seu. E por estar ouvindo esse chamado do Senhor, né? E levado essa palavra para muitos. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus abençoe sua vida, Amém. Que você possa logo já ter um estúdio gigante para gravar. Quem sabe aqui, gente. Isso aí. Fala daqui, fala do IDN. Então, nós temos o IDN, que é um espaço aqui em Lisboa e que tem esse propósito. Até ele falou assim, eu preciso vir aqui e tal, porque o que nós buscamos aqui é a presença de Deus. Então, toda pessoa que chegar aqui tem que sentir a presença de Deus aqui no nosso espaço. E nós temos auditórios, temos salas para alugar, mensais, temos eventos. Então, vem, conheça e sinta a presença de Deus aqui no nosso espaço. Qual que é o arroba do IDN? É @IDN Lisboa. É isso aí. Não sou muito comercial, gente. Tem que ser, mulher. Todo mundo tem que vender. Calma, é um processo. É um processo. Cada coisa, não sei, já tô gravando podcast, daqui a pouco eu faço comercial. Minha filha já expandiu. Muito obrigada, querida. Imagina. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Amém.
E é isso!